que é a proposta de uma revolução urbana em São Paulo? Às vezes, Rebeca, a palavra revolução assusta um pouco os trabalhadores, como se a gente fosse sair, pegar em armas e fazer uma luta. Não é nada disso, né? Claro que algumas revoluções no mundo chegaram a esse ponto, mas o que nós propomos agora é que, se não houver uma ruptura, se a gente, dentro da ordem, não propuser uma ruptura dessa ordem, não trabalhar contra essa ordem é contra os trabalhadores, essa ordem é contra os servidores. Então, a gente chega com uma proposta de revolução urbana em São Paulo, articulada com uma revolução brasileira, a gente usa essa expressão, que pode ser que alguns desconheçam, mas a minha geração trabalhou isso demais antes do pré-64, durante momentos difíceis da ditadura e de 1979 para cá. Mas nós temos que falar também para esses servidores jovens. Nós temos muitos servidores na faixa dos 24 aos 32 anos que precisam entender que a palavra revolução é uma das palavras mais bonitas da humanidade. Que a palavra socialismo, que a palavra comunismo até, que é tão mal pensada, né, Rebeca? Veja como, prestando atenção, comunismo, que é comum, é o que nós servidores fazemos. Então, vamos tirar um pouco esse sentido ideológico das palavras e vamos ao concreto. Eu não gosto de ficar defendendo uma revolução que só vai acontecer quando todos os países do planeta se articularem e todos os trabalhadores. Evidente que essa força é importante, mas e no aqui e agora, Rebeca? E no aqui e agora da Câmara Municipal? O que dá para fazer? Eu acho que dá para fazer uma radicalização popular. Né? Em primeiro lugar, uma educação, que é a minha área de atuação, né? Como servidora na educação. Eu não acho que só a educação trará uma transformação. Ela é importantíssima, mas é o conjunto de trabalhadores. E eu venho, então, propondo, de uma forma muito sintética, eu vou falar aqui, a ideia de construção de conselhos populares nos bairros, núcleos de base, mas não aqueles que uma vez o Partido dos Trabalhadores propôs, né, ali pelos anos 80. Era uma boa proposta, mas o que eu estou pegando é um pouco mais radical, é um pouco mais na raiz. Eu tenho chamado de uma autogestão articulada democraticamente pelos trabalhadores. Imagine a função de um servidor público no bairro, seja no posto de saúde onde ele está, na escola daquele bairro. Todo mundo pertence a um país, esse país tem um estado, esse estado tem uma cidade, essa cidade tem um bairro. Eu moro num bairro, você mora num bairro. As pessoas moram em bairros e é no bairro que você pode se organizar melhor. Na segurança do seu próprio quarteirão. Não que você dispense o Estado de fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas a tua própria escola, você pode ocupá-la no sentido de ela cumprir a sua função social, se ela não estiver cumprindo, como já tivemos grandes ocupações de escola. Então, duas palavras bonitas que eu falo, que podem parecer assustadoras, mas não são, são as palavras revolução e a palavra ocupação. Ocupação no sentido de ocupar o que é nosso. Ocupar o que um servidor faz, ocupar o que um trabalhador metalúrgico faz, ocupar o que um trabalhador do comércio faz, todos os trabalhadores. Às vezes a gente entra, sabe, Rebeca, na própria ideologia de uma classe dominante que diz que a gente não tem direito ao Estado, que diz que a gente tem que trabalhar todo dia. Olha o que o Covas e o Dória tiveram que fazer e tiveram que admitir, né? Admitir que se os trabalhadores não voltassem para as fábricas, né, a economia ia falir, e no momento do auge da pandemia aqui, que era para ter feito aquele lockdown, aquele fechamento, começou, né, tanto o Covas quanto o Dória, que nesse ponto são irresponsáveis, a retirar a bandeira vermelha, colocar a laranja, a amarela da pandemia. Tanto é que nós já estamos à beira de uma segunda onda. E nós, como servidores, expostos a isso, atendendo o público, dando nossas aulas, toda essa coisa do volta, não volta, se a gente dá aula à distância ou não dá. Então, eu acho que nós, né, os agentes fiscais de renda, nós, professores, e todas as camadas de servidores, nós temos que nos organizar a partir do bairro para a cidade, da cidade para esse estado. Vocês são um sindicato do estado de São Paulo, né? O Sinafresp, né? Isso, então, eu acho que o estado, né, dentro dessa formulação, não só de políticas públicas, né? Qualquer prefeito aí que pegue o orçamento, não, estou cumprindo aqui a tabela do orçamento. Nós não queremos cumprir a tabela do orçamento, Rebeca.
Nós queremos propor que esse orçamento seja nosso com algumas rupturas. Não adianta promover um orçamento participativo que a gente vai lá para dizer de 10% do orçamento. Então, pelos bairros, nós formaríamos núcleos de base, esses núcleos fariam pressões e eu colocaria o meu mandato como vereadora a serviço dessa população, de segunda a segunda. Mas eu não vou ficar no gabinete esperando esse povo chegar. Eu vou até, né, essas pessoas, e não como a dona de um mandato e fazendo uma cerquinha em torno do mandato, né, e dizendo esse bairro é meu, esse bairro é do outro vereador. Não, é um trabalho que vai para muito além do próprio mandato, que articula, que traga esse povo para a Câmara, e quando não couber lá dentro, ali na rua com um caminhão de som. Eu duvido que se a gente não explicar ali, num caminhão de som, para todos os funcionários o que está acontecendo e lutando pela Câmara, né, ali nos projetos, contra leis, né, que a gente não pode eleger Covas de novo nessa cidade, nós temos que ter uma outra alternativa para essa cidade, né? Eu acho que aí a gente consegue. Porque se ficar só o vereador no seu gabinete, indo fazer de vez em quando, né, uns 3 meses antes da eleição, uma visita lá nos bairros, não vai funcionar, Rebeca.